Fala, rapaziada, como é que vocês estão, hein? Cara, o vídeo de hoje será sobre ângulos complementares, isso mesmo, só que essa aula é aula de exercícios, tá bom? Então, se você ainda não viu o vídeo da explicação desse conteúdo, tô deixando aqui no card o vídeo onde eu expliquei bem direitinho o que são ângulos complementares. Ou melhor, vou deixar logo a playlist, tá bom? Onde você vai poder ver o que são os ângulos, quais os tipos de ângulos e também sobre o que são ângulos complementares, beleza? E detalhe, a próxima aula será sobre ângulos. A próxima aula será sobre ângulos suplementares, beleza? Então, não vacila, fica atento. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho para você ficar sabendo quando sair vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, vem comigo. Então, cara, a gente viu a explicação desse conteúdo e não pode faltar a aula de exercícios. Sabe o que não pode faltar também? O seu like aí embaixo, então já vai deixando o seu like aí embaixo, porque isso ajuda muito o canal e compartilha com os amigos, beleza? Para todo mundo ficar por dentro desse assunto que é importante, beleza? Primeira questão diz assim: os ângulos A e B são complementares. Sabendo que A é igual a 60 graus, indique quanto mede o ângulo B. Então, cara, o que foi que a questão me disse? A primeira informação que ela me deu foi que A e B são ângulos complementares. Mas, Davi, o que são ângulos complementares? Fala pra mim. São ângulos que, ao serem somados, ou seja, se eu somar A mais B, vai dar quanto? 90 graus. Então, essa aqui é a definição de ângulos complementares, tá? A gente já falou isso no vídeo da explicação desse conteúdo. Então, ângulos complementares são ângulos que, ao serem somados, eu obtenho 90 graus. E a segunda informação que ele me disse, meu caro aluno, foi a seguinte, que o ângulo A... Nossa, que ângulo feio. Ele me disse que o ângulo A, certo? Ele é igual a quanto? 60 graus. Então, o ângulo A, ele mede 60 graus. Então, o que a questão quer? Ela quer descobrir qual é a medida do ângulo B. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, vem comigo. A gente sabe que o quê? Que se eu somar os dois ângulos, A mais B, eu obtenho 90 graus, não é verdade? Então, A mais B, eu vou obter 90 graus. Muito simples. Só que eu também sei, cara, que o A mede quanto? 60 graus. Então, a gente vem substituir aqui. O A, a gente sabe que ele mede quanto? 60 graus, então a gente vem aqui e coloca 60 graus. O B, a gente não sabe qual é o valor dele, quanto é que ele mede. É isso que a gente quer descobrir. Então, se eu somar os dois, o A mais o B, eu obtenho quanto? 90 graus. Bom, você consegue fazer isso aqui de cabeça, né? Por exemplo, qual é o ângulo que somado a 60 graus resulta em 90 graus? Pô, de cara tu já me disse, pô, Davi, é 30 graus. Muito simples. Mas vamos supor que você não consiga fazer esse raciocínio de cara. Faz o processozinho da equação bonitinho, sem nenhum problema. Joga o 60 para o outro lado. O B continua desse lado aqui, a gente não mexe nele. O 90 também continua no cantinho dele, a gente não mexe nele. Só que o 60 ele era positivo. Passou para o outro lado como? Negativo, então menos 60, ok? Então o B é igual a 90 menos 60, que dá quanto? 30 graus, beleza? Então quanto é que mede o meu ângulo B? 30 graus. Detalhe que você poderia pular esse processo, você poderia vir daqui direto para cá. Bastava usar esse raciocínio. Qual é o ângulo que somado a 60 dá 90? 30. Mas caso não tenha tido esse raciocínio, não tem problema. É só fazer o processozinho tradicional que também vai dar certo. Bom, galera, então agora a gente vai fazer a segunda questão, beleza? Então, editor, coloca aí a segunda questão na tela. E a segunda questão diz assim: indique a medida dos ângulos complementares, tal que um é o dobro do outro. Ou seja, cara, o que foi que ele me disse? O que foi que a questão me disse? Bom, ela disse que tem dois ângulos e eles são complementares. Então, alfa e beta, eu vou chamar de alfa e beta, mas se você quiser chamar de x e y, ou como foi na questão anterior, também não tem problema, tá? Mas alfa e beta são complementares. Essa foi a nossa primeira informação e muito importante, tá bom? E a segunda informação que ele também disse, que é o quê? Que um ângulo é o dobro do outro. Aqui você pode escolher quem é o dobro de quem, não vai interferir em nada, tá? Mas o que foi que ele me disse? Que um ângulo é o dobro do outro. Ou seja, alfa é o dobro de beta. E essa informação aqui, cara, é uma casquinha de banana, porque às vezes a galera não se atenta. E é uma informação muito importante que a gente vai usar agora, ok? Bom, como a gente viu na questão anterior,
Ângulos complementares são o quê? Ângulos que ao serem somados, ou seja, alfa mais beta, eu obtenho quanto? 90 graus. Muito simples, ok? Isso aqui, essa informação a gente já tinha, a gente já sabia. Só que a questão também disse pra gente que o quê? Que o alfa, ele é o dobro de beta. Então vamos trabalhar com essa informação também? Se a gente sabe que o alfa é o dobro de beta, então vamos tirar esse alfa e vamos colocar 2 beta. Sabe por que tu tá fazendo isso? Porque eu quero primeiro descobrir um ângulo para depois descobrir o outro. Porque do jeito que tá aqui, cara, não tem como adivinhar quanto é que mede um e o outro. Então a gente tem que brincar com isso aqui. Essa informação aqui é muito valiosa, porque a gente vai ter que substituir o alfa pelo 2 beta, beleza? Então, o beta que a gente não mexeu nesse beta, igual a 90 graus também, a gente não mexeu 90 graus. Ok? Então vamos lá. 2 beta mais beta vai dar quanto? 3 beta. Ok? Tudo isso igual a 90 graus. Muito simples. Tranquileba, fácil. Só que o que a gente quer fazer? A gente quer descobrir o valor de beta. Então vamos isolar o beta. O 3 está multiplicando aqui o beta, então joga ele para o outro lado. Então o 3 está multiplicando, vai passar dividindo, ou seja, 90 graus dividido por 3. E quanto é 90 graus dividido por 3? Pô, Davi, fácil demais, 30 graus. Então significa dizer que o beta vale quanto? O beta vale 30 graus. Tá, Davi, então como é que eu faço para descobrir quanto é que vale o alfa? Bom, tem duas formas. Ou você substitui o beta aqui. Por quê, Davi? Porque o alfa, ele é o dobro de beta. Tu sabe que o beta é 30. Então o alfa, que é o dobro de beta, vai ser quanto? 60 graus. Então tu trabalhou com essa informação aqui. Ou você faz como a gente fez na questão anterior, que a gente substituiu o valor. Você pega aqui essa nossa equaçãozinha, certo? E aí pega o beta aqui, tira e bota 30 graus. Ou seja, alfa mais beta, que é 30, vai dar 90 graus. Aí faz aquele processo. Passa o 30 para o outro lado, vai ficar negativo, então vai ficar 90 menos 30. Aí você vai descobrir que o alfa é igual a 60 graus. Beleza? Mas eu acho que a informação mais sensata para essa questão é essa primeira. Porque tu sabe que o alfa é o dobro de beta. Então se o beta é 30, o alfa é o dobro de 30, que é quanto? 60 graus. E agora vamos para a terceira questão. Coloca aí, editor, na tela. E a questão 3 diz o seguinte. 2 ângulos são adjacentes complementares. Sabendo que a medida do maior ângulo é de 47 graus, qual é a medida do menor ângulo? Cara, é aquela coisa. Ele falou a mesma coisa que a gente já sabe. É basicamente a primeira questão, bem parecida, só que ele trabalhou com outras palavras. Ele disse que 2 ângulos, também não disse quais são. Vamos chamar de alfa e beta de novo, certo? Alfa e beta, ok? E esses 2 ângulos, eles são adjacentes complementares. Davi, como assim adjacentes complementares? Um ângulo adjacente ao outro é um que está coladinho ali do lado. E para um ângulo ser complementar, óbvio que ele tem que ser adjacente a esse ângulo. Então ele só deu o nome técnico correto. Mas é a mesma coisa. Ângulos adjacentes complementares é a mesma coisa que ângulos complementares, tá bom? Então não se preocupe. Então alfa e beta são complementares, ok? Guarda essa informação, porque a gente vai trabalhar com isso aqui de novo. E aí ele disse, cara, que o maior ângulo, que eu também não sei qual dos dois, também não me importa, eu posso escolher aí qual é o maior, não tem problema. Ele disse que esse maior ângulo, certo? Vale quanto? 47 graus. Então eu vou chamar aqui o alfa, é o maior ângulo, certo? E ele mede 47 graus. Então, de novo, a gente tem essas duas informações aqui. E a gente vai trabalhar com elas. Vamos na primeira informação, que é o quê? Alfa e beta são complementares. Então, Davi, o que significa dizer? Que se eu somar alfa mais beta, eu obtenho quanto? 90 graus, certo? Muito simples. E aí, cara, a gente vai trabalhar com essa mesma ideia de substituir. Eu sei que o alfa mede quanto? 47 graus. A questão que me deu. Alfa é igual a 47 graus. Então, a gente vai pegar o alfa e vai substituir por 47 graus. Ou seja, o alfa é 47 graus, mais o beta, que eu não sei quanto é que vale, é isso que eu quero descobrir. Se eu somar esses 2 ângulos, vai dar quanto? 90 graus. Aí, de novo, você usa aquele raciocínio. Pô, se eu somar esses 2 ângulos aqui, eu obtenho 90 graus. Quanto é que vale o beta? Você pode tentar fazer de cabeça, não tem problema. No caso aqui, a gente já sabe que ia dar quanto? 43. Mas caso você não saiba, pode fazer esse processo aqui que a gente fez sem nenhum problema. Então, ó, joga o 47 para o outro lado, certo? O beta vai continuar no cantinho dele, sem mexer no sinal dele. O 90 graus também.
Só que 47, como ele passou para o outro lado da igualdade, então vai mudar o sinal. Se era mais, vai passar a ser menos. Então, menos 47 graus. Vamos aqui para cima. Por fim, beta é igual a quanto? Beta é igual a 90 menos 47. Quanto é 90 menos 47? Vai dar 43 graus. Então, o meu alfa é 47 e o meu beta é igual a 43 graus, beleza? Beleza, beleza, beleza. E agora vamos para a quarta questão. Então, cara, nessa nossa quarta e última questão, ele me diz o seguinte: calcule o valor de x, muito simples. Se liga no merchan. Cara, eu sei que esses três ângulos, eles são complementares. Davi, por que tu sabe disso? Porque, cara, eu sei que se eu somar esse ângulo aqui, esse pedaço aqui, mais esse, eu vou obter o quê? 90 graus, ó. Tá escondidinho aqui, ó. Se eu somar esses três ângulos, então eu vou obter 90 graus. Isso é a informação que vai fazer com que a gente acabe essa questão com muita facilidade. Então, cara, eu sei que esses três ângulos são complementares. Então, se eles são complementares, eu posso somar os três. E se eu somar os três, eu vou obter quanto? 90 graus, beleza? Então, se eu somar o primeiro ângulo, que é 40 mais x, tá? Então, x mais 40 é o meu primeiro ângulo, certo? Se eu somar ao meu 3x, certo? E se eu somar ao x menos 10, então é isso, cara, que são ângulos complementares. Ao somá-los, eu obtenho 90 graus, beleza? Então, vamos trabalhar com essa informação. Vamos tirar os parênteses aqui. Eu coloquei só para ficar organizadinho para vocês identificarem quem é o primeiro, o segundo e o terceiro, ok? Então, vamos lá. Vamos tirar os parênteses. Detalhe que ele não quer saber o valor de cada ângulo. Ele só está pedindo o valor de x. Então, vamos nos ater a essa informação, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos juntar as letras, né, cara? Ou seja, x mais 3x mais x. Vai dar quanto? X mais 3x vai dar 4x. Detalhe que aqui é um 1, tá? Só para quem não lembra. Só que ele está escondido aqui. Então, x mais 3x vai dar quanto? 4x. Com mais x vai dar 5x. E aí, vamos juntar os números que estão desse lado aqui da esquerda. Deixa o 90 lá no canto dele. Então, vai ficar quanto? 40 graus menos 10. Detalhe que aqui é menos 10, tá? Então, 40 graus menos 10 vai dar quanto? Mais 30 graus, ok? Tinha 40 graus, tirou 10 graus. Tudo isso é igual a quanto? Fala pra mim. É igual a 90 graus. Então, agora, o que é que a gente faz? Joga o 30 pro outro lado. O 5x ninguém mexeu nele, ficou no cantinho dele quieto, 90 também. Só que o 30 ele era positivo, passou pro outro lado, ficou negativo, então menos 30 graus, ok? 90 menos 30 vai dar quanto? 60 graus. Então 5x é igual a 60. E agora o que a gente faz, Davi? Isola o x, porque a gente quer descobrir o valor de x. Lembra que o 5 está multiplicando o x. Quando eu passar ele para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então vai ficar x igual a 60 dividido por 5. E agora, meu caro aluno, você me responde. Quanto é 60 graus dividido por 5? Muito bem, é isso aí. 12 graus, beleza? Então, quanto é que vale o meu x, Davi? 12 graus, ok? Então, essa é a nossa resposta da questão. X igual a 12 graus. Se você quisesse descobrir quanto é que vale cada ângulo, não tem problema. Vamos descobrir quanto é que vale, né? Não custa nada, já estamos aqui. Então, ó, esse ângulo do meio vai ser o quê? 3 vezes x. Quanto é que vale o x? 12. Então, vai ser 36 graus, beleza? Esse ângulozinho pequeno é x menos 10. Quanto é que vale o x? 12. Então, 12 menos 10 vai dar 2 graus, beleza? E esse ângulo aqui é x mais 40 graus. X é 12, 12 mais 40 vai ficar quanto? 52 graus. E ao somá-los, você vai perceber que vai dar 90 graus. 2 mais 36 vai dar quanto? 38 graus. 38 graus mais 52 graus vai dar quanto? 90 graus. Então, isso
prova que o nosso cálculo está correto. E que esses 3 ângulos também são complementares. Bom, rapaziada, e esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, cara, não esquece de deixar o like aí embaixo, porque isso ajuda muito o canal. Dá uma forçazinha, beleza? Compartilha com os amigos, manda pra rapaziada que tá vendo esse assunto e tá com dificuldade. Então comenta aí embaixo os assuntos que você quer ver aqui no canal também. Se inscreve também e ativa o sininho pra você não ficar de fora, porque quando sempre eu postar vídeo aqui no canal, você vai ficar sabendo. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Valeu, fui!